Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer ao FIS esse honroso convite de moderar essa sessão, tema importante e um grupo muito qualificado para discutir o caso de sucesso Israel. Israel notabilizou-se nos últimos anos como um hub de pesquisa e desenvolvimento na área de digital, com muita vocação para a área das ciências da vida, medicina, tanto na aplicação direta dessas tecnologias, quanto no desenvolvimento de novas moléculas. Nós temos muito que aprender, principalmente por esse modelo que foi exitoso em integrar o governo de Israel com a academia e com o mercado. Só para dar um exemplo, na bolsa de Nasdaq eletrônica, Israel hoje representa o maior número de empresas de tecnologia. Em 2014, levantou 3,4 bilhões de dólares para fomento das suas empresas. Então, nós temos muito que aprender com esse modelo e nós vamos passar a palavra ao Dr. Joseph Rosenblum, que vai nos apresentar esse cenário e, na sequência, nós vamos passar para a professora Ângela e a doutora Vânia, que vão fazer essa contextualização na realidade brasileira. Dr. Joseph, é um prazer tê-lo aqui conosco e nós vamos aprender muito com esse modelo que queremos poder, de alguma maneira, contemplar algumas questões que podem ser úteis ao Brasil. O senhor tem a palavra para a sua apresentação. Well, good morning, everybody. Can I have the first slide, please? So, again, good morning, everybody. It's a pleasure and an honor to be here. And I will try humbly. I mean, I'm very glad to hear. And quite frankly, I do believe that Israel is a leader in the field of digital health. And I'll try to talk a little bit about what made it a success in this area. I just very briefly want to give a disclaimer so you will know where I'm situated. I'm the medical director of Maccabi Entrepreneurship. I'll say a few words about Maccabi later on. And I'm also the founder, medical director, and a board member in eHealth Ventures. And again, I'll talk a little bit about eHealth Ventures because it really represents the way that I perceive novelty in digital health. Beyond me, I have 40 years of experience in digital health. Practically since I graduated medical school, throughout my career, I played around with digital health and medical informatics in all markets, and I guess I'll talk about all these markets and the involvement together when we talk about the Israeli experience. Next slide, please. There is no way in these days that we can start discussing anything in medicine without say a few words about COVID-19. Now, I think that you will all agree with me that if we look at what happened in the medical arena in the last 6 months, and actually it took only 3 months, from March to June, we saw a dramatic change in the methods and shape of healthcare. And the way we are practicing medicine today is totally different than the way we practiced medicine only a year ago. And I believe that you will all agree with me that these changes are here to stay. Even when Corona days are over, and they will be over, some of the technologies, the changes, and the way that we practice medicine will change forever. And we do need to acquire a new set of tools to deal with these changes. And again, just as a reminder, because we take it for granted that instead of now sitting in Copacabana drinking some cocktail, I'm talking to you 10,000 kilometers away. And if I would have told you in phase 19 that phase 20 is going to be like this, and everybody will log from his computer and we take it for granted, nobody will believe me. The next slide, please. Before getting into digital health in Israel, I just want to say a few sentences about the structure of the public health care system in Israel because it's important. It reflects the success.
In Israel, we had our reform, which it's not called Obama Healthcare, but it's like the Obama Healthcare back in 1994. And this reform made medicine accessible to 100% everybody in the Israeli population. So the healthcare services is provided by 4 HMOs. They are all non-for-profit. Every Israeli citizen belongs to one of these HMOs, and every Israeli citizen receives the same uniform, exact basket of services. So it's really equal to everybody. And the HMOs compete with one another for moving citizens from one HMO to the other, basically due to service and technology, but not medicine. Next slide, please. In Israel, we used to say that if you don't believe in miracles, you are not realistic. And I think that one of the keys to success and key factors in our success was sheer luck. But what we do have, which really helps us, first of all, we have one unique ID to each and every citizen, which means that every citizen that walks around in different services are using always the same ID. So it is very, very easy to relate information to this specific citizen. Now, we had freedom to operate. Either it was brave or stupid, we had a lot of freedom to do, to experiment, and to try new technologies and new things. This is due to the fact that our regulation used to be very, very thin. We didn't have to fight with regulators, we'd rather invest our energy in development. Unfortunately, it changed, but still Israel is relatively low on regulation. Nothing to compare with the USA or Europe. We have smart IT people, and the total population is really IT accepted. I mean, it's easy to create, to bring, and to talk about new technologies. Next, please. Next slide. Now, what does it mean? Okay, so what? I'm talking about the system, and I'm talking about some of the fundamentals, but what does it mean? What it really means that there is load segmentation, and the healthcare providers are not competing with each other, luckily. They do to some extent, but usually the competition is to get better service. There is a very low immigration rate between the different HMOs, which makes us really owners of the medical data. And the HMOs perceive their job as they are responsible to everything which happens for an Israeli citizen, medical events from cradle to death. And those were the key elements that drove the 4 HMOs to try and develop very advanced IT systems and information system and digital health back, I would say, 30 years ago. Next slide, please. Now, in order to make it more realistic, I just want to say a few words about the HMO where I grew up. It is called Maccabi. Israel is a small country compared to Brazil. We have less than 9 million people. 4 HMOs, so we are responsible to 1/4 of the Israeli population, and we do it over 500 facilities with over 5,000 physicians and a huge network of hospitals, clinics, pharmacy, and so on and so forth. So, as a matter of fact, we are not just financially covering, but we are providing the healthcare, and that's also very important for the engine that drove us to develop systems. Next slide, please. So in order to make it a little bit clear, I've just drawn here a very short timeline of advancement that we had in medical IT. So already in 1990, okay, which is 30 years ago actually, already were 100%
paperless. Not less paper, but paperless. Since then, all our clinicians, nurses, physiotherapists, SLPs, whoever, everything that has to do with patients' well-being is it's mandatory to report to a computer. And we have a huge database of 30 years of this data. Along the line, and I'm not going to describe each and every transaction, but we moved into telecardiology and teleradiology, and all our pharmacies are digitized and connected to the same database and to the same system. And just to close up this small, very, very brief advancement, I would say that in 2019, okay, before COVID, already 1/4 of all our medical encounters were done digitally, electronically, over a cell phone or a computer. So we moved into telehealth and into having advanced services before the pressure of the COVID and with no connection. Of course, now when I look at our overall operation currently, more than 50%, between 50 to 60% of all our encounters are done digitally. Next slide, please. I want to say that the level of medicine in Israel is very, very high. I choose the life expectancy because I think that by the end of the day, that's what we do. I mean, our job as practitioners is to extend people's life. So if you look at the life expectancy in Israel, it's far above the OECD and the US. And as a matter of fact, we are within the 5 leading nations in the world as far as life expectancy is measured. Next slide, please. And we do it with very low budget. Okay, so I think it's phenomenal that in Israel we are our expense as part of the GDP and an overall expense is very, very low compared with the OECD and compared with other people with other nations which are about the same size and the same level. I'm not comparing it with the USA where it is 7-fold higher. I dare say, and I think that I can prove it, not now during this lecture, that one of the main reasons that we can allow to spend less money on medicine is the way that we are so advanced technologically. And I did quite a lot of research on this issue, and I think that I can prove it, that a better IT system, better digital health contributes both to life expectancy, or life expenditure, and to a low budget. Next slide, please. And if I want to summarize why, what makes us unique and why is it working, it's a combination of many factors. So it's the healthcare system with over 25 years of accumulated medical data. It's the local HMOs that take it as their responsibility to provide better digital health. I cannot ignore the technology strengths. Israel is a technological giant, and we have AI and machine learning, a lot of buzz and happening in this field, which we incorporate very easily and very gladly. The people are open. That's part you will hear later from the people who visited Israel. That's one, like Brazilians. That was my first impression when I went to Brazil, that everybody is very open, very friendly, and wants to share and communicate. So it's easy in such an environment to implement new technologies. And the infrastructure is very helping. And I will talk a little bit about it in the next slide. Next, please. I have to say that one of the main contribution in the last years to our success is the fact that the government realized that this is a very important resource and it started investing money and encouraging
and following the digital health arena. And this is not in the corona. I'm talking about already something around 8 years that the government started shifting money. I'm talking about 300 millions was allocated by the government on a yearly basis, not over 8 years. Every year, $300 million to develop the sector of digital health by creating new initiatives. And the industry responded. And the industry realized that it is a wise thing to join forces and to combine efforts. And as a matter of fact, eHealth Ventures, that I am one of the founders and a director there, it's a venture capital fund that invests money. But we are working together with a large HMO. And we are not unique. There are several models like this in Israel when the industry and the medical arena joined forces together and created bodies aimed to develop digital health. Next slide, please. And when I'm talking about by the end of the day, people, by the end of the day, it's not governments and it's not big deal. It's entrepreneurs, and these are people that want to do, that are eager to do change, that want to do something that it's burning in their bones, as we say in Hebrew. And what makes a good entrepreneur? I think that what makes a good entrepreneur, first, it's a Jewish mother. I mean, a Jewish mother is an entity in Israel. She is pushing hard. Then the army. It's very, very important because the army in Israel is very high tech. It's mandatory, and we are forced to experience high tech while we are very, very young. The academia, the fact that it is a startup nation with very rapid development cycles, and even though Israel is very high tech, still the development is low cost. So we can experiment. We can play around. We are not forcing to burn out millions of dollars for each and every development. So putting all these driving forces together, it creates an environment where entrepreneurs can flourish. Next slide, please. Next slide again. Just to give you an example, so I'm not going to be very theoretical, I want to talk about one of our companies. As I said, eHealth Ventures is an incubator. We are investing money in new digital health companies, Israeli companies, crazy companies. And so I just picked one company, and the entrepreneur there, his name is Yoel Ezra. He's an engineer who studied in the Technion, and his military service was in a unit that developed high-yield cameras for special operations. And they were forced to develop their really crazy innovations, crazy camera that you have to put on your shirt and that will look for half a kilometer with a very open angle and things like this. And he left the army. He said that he has the knowledge to put a microscope, full-blown microscope, into a handheld device. And currently we are in the end stages of developing. This is the device, this is the actual device as you see it. So we do have a handheld microscope that can do CBC and other tests without power supply, with no lights. Everything is internal, everything is within the hand. So it's really the capability of integrating technologies from all sorts of places together, the university, the army, science, put together. Next slide, please. Again, I'm referring to the government again, and again, I just want to give you an example of, and the best example is our incubator. So our incubator, it's an incubator. We invest money in companies. We take new ideas, and the stage that we are investing in companies is the stage that, as we say, a drawing on a napkin. We have a PowerPoint, nothing but a PowerPoint. We take these companies, we invest $1 million in them, give them 2 years in an incubator, supportive, running with all the babysitting required in order to develop a crazy idea.
The reason why we do it is because the government is allowing us a leverage of 85%. So for each and every 15 cents that we bring from our money, the government is helping us by adding 85 cents. So it reduces the risk and it allows us to invest in more company and to choose high risk, which by the end of the day is going to be high yield companies. So this is one of the main success factors in Israel, the fact that the government took responsibility. Next slide, please. Now, if you ask me about the secret sauce, I must tell you that there is no magic wand, really. It's a slow evolving process. And if you approach it correctly, everyone can succeed. We have strong conviction and belief. It helps. We believe in what we are doing, and this is part of the Israeli mentality. We have tolerance, which is also very, very good. So we can bring what we say wet solution. When something is about to be ready, we can already expose it, and we know that our users are not going to kick it and say it's worth nothing. But they are part of the development, so it's very, very easy. And we are ready to incorporate new technologies. What is very, very important, and I'll refer to it also in 2 slides, is we learn from mistakes. And don't underestimate the value of mistakes. Next slide, please. So I just want to show you pictures, a short movie where you will understand what it takes to do some change. Thanks. Next slide, please. So doing a change is not always a major change. Sometimes it's just changing the way you think. So because it is, the Israeli experience, I want to share with you some of the insights that I gathered through the years that I'm dealing with innovation. And I'm dealing with innovation most of my life. So that's my ideas about implementing innovation. I think that innovation is much more than a buzzword. It's mentality. I don't think that you can do innovation by creating committees, task force, and assigning people when you say, bring me innovation. Instead, what you need is some crazy leader where you give him the ability to start implementing innovation. Innovation is something that you have to implement in the organization. You have to be proactive. You have to embrace change. Innovation comes with major painful changes, and you have to change the attitude and say that you love change and you want to try change. One of the easiest things, and people don't realize how easy it is and how important it is to incorporate pilots, betas, proof of concepts, wet runs, things like this. When somebody comes to you with a crazy innovation, crazy idea, crazy setup, try it. Why not? I mean, and it brings energy and it brings interest to the organization, and it's a fantastic way to experience innovation. Of course, you have to find way to bypass shocking regulation. And usually innovation precedes regulation. And it seems at the beginning that regulation is a huge barrier, but you have to find way to overcome it, and there are ways to do it. And encourage stupid and crazy projects, because by the end of the day, the real innovation lies in projects which at the beginning seems crazy. From people who are not, and most of our entrepreneurs coming from, they are not medically literate.
They come from different arenas. So they're not spoiled. They think differently, and they come with really crazy ideas. And I said it before, I repeat it again. Failure is a legitimate outcome. If you don't fail and if you don't crash, it means that you are not innovative enough. In order to do innovation, you have to know that a certain percentage of what you are doing will fail. You will learn a lot out of it. Next slide, please. Now, today, as you see in all the journals that you look, all the scientific journals, I think that innovation is all about cooperation, collaboration, and partnership, which are synonyms. This is the same word. It's an ecosystem of sharing ideas, sharing pilots, do clinical research, do tutoring together. And that's what we do. I mean, what we do is we are open. We are open to the world. We have many collaborators. We have an affiliated hospital in Brazil. It is the Hospital Israeli Albert Einstein in Rio de Janeiro. They are one of our affiliates, and we are open to it. We are open, and we encourage everybody to communicate, to share ideas, to participate, and to see how we can benefit from each other, because the knowledge is not in Israel, and the knowledge is not in Brazil solely, and it's not in the United States. It's putting everything all around, and it's easy. I'm sitting today in Tel Aviv talking to you, and it goes the other way around. The bridges have fallen down. Next slide, please. So just to summarize, we are open for collaboration, for ideas, for changing ideas, to work together. You can contact me either in LinkedIn. My name is Joseph Rosenblum, or you see here my email, and we will be more than happy to share, to talk, and to participate. And I thank you very much for the opportunity and wish you a very happy day. Doutor Rosenblum, a sua apresentação foi inspiradora. Conhecer esse modelo exitoso, entender, é uma tempestade perfeita. Conseguiu reunir um ambiente favorável, liderança, capital humano, infraestrutura, vocação para a informação em saúde, e isso dá o resultado que é demonstrado. É muito interessante na sua apresentação, inclusive, o quanto o sistema é eficiente, porque a despeito de alocar, em termos de percentual do PIB, menos até do que a média dos países, os resultados em saúde são vigorosos, em termos de expectativa de vida. O maior indicador de saúde é a expectativa de vida da população. Então, demonstra que o sistema está entregando resultado para a população e usando bem o recurso. E isso fomentou realmente um modelo único. Interessante essa proposta, inclusive, de acesso universal à saúde, num modelo de competição entre 4 operadoras. Seria muito interessante depois a gente avançar no entendimento desse modelo, que mostrou resultado. A competição melhora, dá mais retorno para o usuário. Muito interessante, realmente inspiradora a sua apresentação. É um momento único aqui para o FIS receber a sua participação. Eu vou passar a palavra agora à doutora Vânia Canuto, porque ela recebeu uma demanda aí, acho que o ministro da Saúde está chamando, então eu vou passar a palavra, não sei se ela vai conseguir ficar até o final. Mais uma vez, agradecer a presença e a participação dela. Obrigada, bom dia a todos, obrigada, Denizar, brilhante apresentação do Dr. Joseph, fantástico, né? Assim, de ver o que a gente pode fazer aqui no Brasil para ter mais eficiência no uso de recursos, né? E a chave do que ele falou, inovação e a saúde digital. Então, aqui no Brasil, diferente aí de Israel, que eles têm 4 HMOs, né? E como o Denizar falou, eu não sei como é que elas competem entre si. Ele falou de uma delas que tem 1/4 da população israelense. A gente aqui no Brasil tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema público para toda a população brasileira, e a saúde suplementar, né, que suplementa o SUS com planos de saúde privado, que são muitos, né, são inúmeros no Brasil,
e que aí as pessoas pagam para ter acesso a essa saúde suplementar privada. Então, um modelo bem diferente do modelo israelense. E o processo de incorporação tecnológica no Brasil, ele se dá por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. Então, primeiro, uma tecnologia ela tem registro na Anvisa, nosso FDA, nossa EMA aqui do Brasil, né, agência reguladora. Depois ela tem um modelo que eu acredito que seja diferente de Israel e talvez seja diferente de todos os países no mundo, que é de precificação no caso de medicamentos. Então, depois do registro que atesta eficácia contra placebo, né, segurança de um curto prazo e qualidade, vem um processo de determinação de um preço teto para o mercado como um todo, seja para o mercado privado, para o mercado público, seja para os planos de saúde. Então, existe um teto, que é uma precificação feita pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que se baseia em avaliação de tecnologias em saúde, em evidência científica, em comparação de custos de tratamento, em inovação, em patente, para estabelecer esse preço, em comparação de preços internacionais, numa cesta de 9 países, que Israel não está aí nessa cesta, mas tem os países da Europa e da América do Norte. E depois vem a incorporação de tecnologias. E aí a incorporação de tecnologias no sistema público é feito pela Conitec e na saúde suplementar pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós temos 2 sistemas de incorporação, né, incorporações que levam em consideração a avaliação de tecnologia, mas são feitos por 2 instituições diferentes e têm suas especificidades. Então, a ANS atualiza o rol de procedimentos e tecnologias a cada 2 anos, e a Conitec tem um fluxo contínuo de demandas e de avaliação de tecnologias a incorporar no sistema público. A partir disso, a tecnologia está disponível no SUS. E é aí que eu acho que a gente precisa aprender com Israel, né? Como monitorar isso, como acompanhar, como ter prontuário eletrônico, a saúde digital, e tenho certeza que esse modelo israelense, nesse sentido de acompanhamento de dados, acompanhamento de informações, é um dos principais fatores que leva à eficiência do sistema, eficiência de gastos, né? Como o professor mostrou, gastos mais baixos que a OCDE, países comparados, com expectativa de vida maior. Então, a gente precisa evoluir aí nessa cooperação com Israel e talvez, né, se inspirar em Israel, em como eles usam a tecnologia a favor de tudo no país, né, inclusive na saúde. E eu tenho certeza que esse uso da tecnologia, da saúde digital, da telemedicina, ela, se usada no Brasil, investida no Brasil, como foi feito em Israel, ainda pode ter resultados ainda melhores que Israel, né? Somos um país gigantesco, eles são 9 milhões de habitantes, nós somos uma população enorme, e o uso do telesaúde, telemedicina, vai certamente gerar um avanço, um salto na qualidade, na expectativa de vida da população. Fiquei muito impressionada com a apresentação do professor, desse gasto que foi feito em 18 anos, né, de 300 milhões de dólares por ano, a liderança, a inovação, e como a sociedade, pelo que eu entendi, como a sociedade toda se engajou nesse processo que gerou uma eficiência e uma melhoria na saúde da população. Então, eu acho que é o que a gente leva aqui para o Ministério da Saúde, aqui para o Brasil, é nesse sentido, de como esse investimento, né, a gente não pode chamar de gasto, né, esse investimento traz um retorno de eficiência e de melhoria da saúde do brasileiro. Então, são sistemas diferentes, completamente diferentes na incorporação tecnológica, que aí cada um segue seu caminho, mas que a chave comum, e eu acho que não só para o Brasil, já é uma para qualquer país que queira ter eficiência e resultado, é a saúde digital, é o investimento em prontuário eletrônico, em telemedicina, telesaúde, e que isso realmente pode melhorar a saúde da população brasileira. Eu só queria agradecer aí o convite, eu consigo ficar até 11 horas, e eu acho que o Denizar perguntou aí como é que essas HMOs competem, né? Eu também não entendi, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, e se no processo deles de incorporação tecnológica, se eles levam em consideração a avaliação de tecnologia de saúde, como é que eles fazem isso no processo deles. Muito obrigada.
Vânia, obrigado pelas suas considerações. É muito interessante o ponto que você destacou. O investimento há 18 anos em formação e monitoramento de desfechos clínicos está dando resultado. Exatamente isso. Esse é um grande aprendizado e hoje a tecnologia permite isso e esse é um caminho que o Ministério da Saúde pode trilhar. Queria também aproveitar essa oportunidade para parabenizá-la, o seu trabalho no Ministério da Saúde. Não é trivial um sistema de acesso universal com mais de 200 milhões de potenciais usuários. A gente sabe dos desafios, mas avançamos bastante, principalmente na pandemia da Covid. Obrigado pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra à professora Ângela para as suas considerações, uma visão de inovação, de tecnologia, que ela vai trazer para esse debate. Professora Ângela, tem a palavra. Muito obrigada. Eu tenho uma apresentação, gostaria que a organização pusesse na tela, compartilhasse com a gente. Enquanto isso, eu vou agradecer ao doutor José Vilar pelo convite, ao FIS pelo convite. Quero saudar meus colegas de painel. Talvez explicar um pouco, eu sou uma engenheira, não sou médica, e eu sou diretora de tecnologia e inovação da COP, que é um instituto de pesquisa e pós-graduação em engenharia da Universidade do Rio de Janeiro. E será que estamos aqui, então. Então, o que a gente quer apresentar aqui é a participação da academia nesse repensar da saúde. É uma contribuição da nossa parte. Por favor, o próximo. Bom, nós sempre trabalhamos, desde o início da COP, nós temos um programa de engenharia biomédica na COP, que foi precursor, inclusive, através do professor Rony Panerai, professor Infantozzi e, atualmente, a professora Rosemary, nessa colaboração com o Ministério da Saúde na discussão da incorporação de tecnologia. Mas nós vimos, ao longo do tempo, que nós temos muito mais coisas em termos de saúde do que o programa de engenharia biomédica. Então, nosso mandato aqui começou na metade do ano passado, então nós começamos a nos organizar em torno de uma engenharia da saúde. Né? E o que nós vimos? Né? Que a gente atuava em prospecção tecnológica, que é isso mais ou menos que a Vânia falou, em termos de prospecção, horizontes, né? Em avaliação de tecnologias e estudamos também a parte de regulação em saúde, além de desenvolvimento, né, em materiais, processos, equipamentos, gestão de negócios inovadores com a nossa incubadora e startups. E o que a gente entrega? Protótipos, provas de conceito, certificação, ida ao mercado, formação de empresas, né, de base tecnológica e discussão de políticas públicas, contribuição em políticas públicas e de substituição de importações. Por favor, o próximo. Bom, em termos de materiais e produtos, só para vocês darem uma olhada, nós somos 13 programas de pós-graduação. Dos 13 programas de pós-graduação em engenharia, 12 participam desse esforço na saúde. Desenvolvimento de materiais, produtos com nanomedicina, fármacos, análise de componentes, imagem, microscopia eletrônica, todos esses temas que vocês estão vendo aí na tela. Em termos de processos, né, nós atuamos na parte de monitoramento e atendimento de pacientes, fazendo, por exemplo, gestão de filas em hospitais, nós fizemos isso em alguns hospitais privados, telemedicina, planejamento do sistema de saúde, simulação e realidade imersiva, né? Nós temos lá uma grande cave e muitas coisas de 3D que a gente pode usar em saúde, e equipamentos médicos e hospitalares, equipamentos odontológicos, né? E essas são as áreas que a gente tem atuado na engenharia de saúde. Por favor, o próximo.
Bom, se a gente olhar alguns números relevantes, aqui a maior parte de vocês conhece, esses números do SUS, são os números do Ministério da Saúde, mas consultando várias outras fontes, como a Abfina, a Abimo, a gente vê que em 2019, o Brasil importou em farmoquímicos, medicamentos e vacinas 90% desses insumos farmacêuticos. Eles foram importados da Índia e da China. Embora a gente fabrique 70% localmente, em termos, os medicamentos, em termos de princípios ativos, foram 90%. A importação de equipamentos médicos hospitalares em 2019 foram 7 bilhões. E gastamos mais em bens intermediários e pagamentos, junto com as importações. Ao todo, foram 20 bilhões de dólares de importação. Isso traz uma enorme fragilidade para o sistema, né? A gente viu isso acontecer. Por favor, o próximo. Bom, aí houve um agravamento sério do setor pela pandemia, nós vimos isso, inclusive, dentro da UFRJ. O que aconteceu? A situação foi muito crítica em termos de leitos, né? Seja leitos de enfermaria, leitos de unidade intensiva, né? De UTIs. Faltou até álcool. Faltou EPI, faltaram testes, respiradores e parcerias estratégicas para que a gente conseguisse realmente resolver o nosso problema, né? Por favor, o próximo. Bom, o que nós fizemos na universidade, né? Eu dirijo também uma fundação, que é a Fundação Coptec. Bom, nós começamos fazendo uma campanha de arrecadação de recursos. Como nós tínhamos uma relação muito boa com a China, lá na COP, através do Instituto Brasil-China, com a Universidade de Tsinghua, né? Nós conseguimos comprar esses EPIs. Nós começamos a produzir álcool gel dentro da universidade. Era um álcool fornecido pela Petrobras, que era um álcool automotivo, anidro, e com processos de purificação com membranas altamente seletivas. Nós fabricamos o álcool 70% e glicerinado. Trabalhamos no desenvolvimento de um respirador pulmonar, testes sorológicos, soro anti-Covid, desenvolvimento de vacina para Covid, sistemas de inteligência artificial para tomada de decisão no diagnóstico de pacientes de Covid, usando imagens e outros, né? Numa grande cooperação dentro da própria UFRJ, unindo engenharia, medicina, biofísica, biologia, e o próprio hospital universitário. O próximo, por favor. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho do caso do ventilador pulmonar. O programa de engenharia biomédica, assim que começou a pandemia, para ser os primeiros casos, eles começaram a pensar, vai faltar respirador para tanto paciente. O SUS não vai dar conta. Então, nós temos lá um grupo de engenharia pulmonar, então, que começaram a produzir um respirador que fosse barato, porque a gente viu o que estava acontecendo, não se achava respirador no mercado, além do mais, caríssimos, superfaturados, né? Aí fizemos o primeiro protótipo e houve alguns problemas. Por exemplo, os materiais. Tinha que ser material biocompatível, esterilizável e durável. Com o que a gente estava usando de pressurizador, a gente tinha um problema de risco de quebra de patente. E houve, nesse primeiro modelo, uma interação entre válvulas que a gente tinha colocado, que a turbulência da pressurizadora atingia a ressonância e começava a fazer um ruído. Bom, então esses eram os problemas que a gente encarou. O próximo, por favor.
Bom, aí conseguimos resolver os problemas, aí tivemos que fazer uns testes com animais, né? E contamos com a Universidade Rural para fazer isso. Fizemos experimentos em porcos, né? E o resultado foi perfeito. Depois fizemos testes com pessoas que toparam fazer esse teste, que estavam no hospital universitário, e também foi um sucesso. Bom, estamos na fase de testes com 1.000 unidades, com diversos hospitais, e já mandamos a versão final para a Anvisa para certificação. E temos um problema: como viabilizar a comercialização disso? Próximo, por favor. Um outro caso que eu queria mostrar para vocês é o caso do teste sorológico, né? Nós tínhamos dentro da COP um grupo de um laboratório de cultivos celulares, cuja a chefe do laboratório tinha feito seu pós-doutorado nos Estados Unidos, trabalhando com a proteína S. E aí, já na primeira semana, houve um grupo de trabalho dentro da UFRJ, envolvendo diversas unidades, como a biofísica, a COP, a biologia, a medicina e o Centro de Diagnóstico de Doenças da universidade. E tínhamos várias coisas sendo produzidas ao mesmo tempo, que era, como eu disse a vocês, era o teste, um soro e a possibilidade de uma vacina. Aí, mas optamos por algo que era mais rápido, que foi o teste, né? Esse teste é um teste ELISA, de elevada acurácia, baixíssimo custo e fácil coleta de amostra. Foi validado com milhares de amostras do CDT da universidade, inclusive muitas longitudinais. Teve uma seletividade de 95% para amostras com 11 dias ou mais de identificação da doença. E depois fez um estudo, né, um estudo de viabilidade econômico-financeira, e chegou-se a uma produção de testes que podiam custar 5 a 6 reais, ou seja, $1, mesmo considerando mão de obra, identificação, depreciação de equipamento, impostos, margens de lucro, tudo isso. E a gente vê que um teste desses pode custar até R$250, né? A gente teria uma economia proporcionada por esse teste da UFRJ de cerca de 1 bilhão para 10 milhões de testes, que também estavam sendo racionados no mercado internacional. O próximo, por favor. Bom, coisas que a gente tem que pensar nesse modelo de incorporação, né? A universidade desenvolve, ela não produz. Nós podemos produzir um certo número, mas não é nossa missão, como um laboratório, produzir, né? Bom, e nós tentamos várias possibilidades. O modelo de incorporação de tecnologia do SUS, ele identifica tecnologias e empresas, né? Nós somos uma universidade. Um outro programa do Ministério da Saúde é a transferência de tecnologia da indústria para o governo, as PDPs, né? Onde uma empresa transfere tecnologia para um laboratório público e tem a garantia de um fornecimento durante um certo tempo, e depois os laboratórios públicos vão adiante. Nós também não somos uma empresa, então tinha esse problema. Tentamos algumas empresas tradicionais para fabricar essas coisas. Por exemplo, para o respirador. As empresas tradicionais, elas não estão preparadas para correr um risco inerente à inovação, né? E no caso do respirador, a empresa falava o seguinte: mas já tem respirador no mercado, isso tem uma crise que está passando, depois isso vai embora e a gente não vai ter como vender. Nas startups, e por isso eu gostei muito da apresentação do professor Rosenblum, que a startup tem um papel importante no sistema produtivo de Israel, né? Existe
cultura de empreendedorismo, existe cultura de inovação, e no Brasil falta investimento. Nós temos investimentos, por exemplo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, aqui, mas é um investimento pequeno, né? E um mecanismo, tem um mecanismo produtivo da Lei de Inovação, que é a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, onde a universidade entra com uma tecnologia e uma empresa entra com a parte do capital. Essa é uma possibilidade, mas a gente acredita que vai levar um certo tempo para fazer isso. Um outro modelo que a gente gostaria de implementar é o modelo das startups acadêmicas, que é um modelo italiano, que, em geral, é o pesquisador, que é o sócio majoritário dessa empresa, e seus alunos são os que implementam e produzem os produtos, né? E a gente tem um problema de difícil competição na medida em que no Brasil existe um grande número de leis e regulações que impedem que uma startup participe de forma com uma vantagem em relação a outras empresas, sejam nacionais e internacionais. E, finalmente, o último slide, com algumas propostas, é dizer que as universidades e centros de pesquisa, de uma maneira geral, né, estão preparadas para se envolver nessas áreas prioritárias para os setores públicos e privados, e seria interessante que esse setor, principalmente de saúde, com todas as leis que são novas agora, usassem as cláusulas de encomenda da Lei de Inovação. Há outras cláusulas de compra, de poder de compra do Estado, principalmente para pequenas empresas, né? Tem um estímulo da participação de startups desde o início do desenvolvimento, usando a subvenção econômica da Lei de Inovação, e desburocratizar os mecanismos de apoio para projetos de inovação. No Brasil, há mais regulação do que desenvolvimento, há uma, digamos, judicialização do Estado brasileiro. Inovação pressupõe desburocratizar, ser ágil, ter confiança uns nos outros, né? Então, isso é a nossa proposta, que estamos querendo participar dessas discussões, seja com os ministérios da saúde, seja com os hospitais, seja com as outras empresas do complexo industrial da saúde, para ver o que a gente pode fazer de tal maneira que a gente não seja tão vulnerável a outros eventos como a Covid, que, segundo todas as previsões, não será o único e que devemos estar preparados. Então, gostaria mais uma vez de agradecer, né, e fazer só uma pergunta ao Dr. Rosenblum, dizer como é que eles escolhem essas startups, porque aqui vai ter um edital, que vão participar 50 mil empresas, depois o edital sai, mas não sai o dinheiro, sai a primeira parcela, não sai a segunda, é sempre uma burocratização infernal. Muito obrigada pelo convite e pela atenção de vocês. Obrigado, professora Ângela, pela sua apresentação muito clara, mostrando a contribuição que a academia tem nesse ambiente de inovação, particularmente a COP, que notabilizou-se na área de prospecção de petróleo em águas profundas, nós somos líderes. Então, o Brasil tem alguns casos de sucesso, Dr. Joseph. Na área aeronáutica, nós temos a Embraer, que é exatamente o momento em que nós conseguimos essa articulação da academia com o mercado e com o poder público. Na área da agricultura, o quanto evoluímos através da Embrapa, e esse caso específico que a COP participa de prospecção de petróleo. O grande desafio é como é que nós podemos reproduzir casos de sucesso como o de Israel na saúde brasileira, que tanto demanda para a nossa população. Então, eu vou encaminhar agora as perguntas ao Dr. Joseph. A professora Ângela já terminou uma, e eu queria só reforçar o comentário que a doutora Vânia fez e que algumas perguntas estão indo nesse caminho. Muito interessante esse modelo de acesso universal à saúde, em que 4 operadoras competem entre si para prover
acesso e cuidado da população. Seria interessante nós entendermos como se dá essa competição entre essas operadoras. Então, eu passaria essas duas questões, a questão da startup, que a professora Ângela comentou, e essa da competição, para suas considerações. Well, just want to see if I'm not muted. No, I'm not muted. So I'll start. I guess it's easier to start with the question of Angela, and saying first of all, it's a very, very difficult task. I agree with you. Just to let you know, eHealth Ventures, which is an investing fund, is working now 4 years. In 4 years, we selected 14 companies. I personally saw 1,200 ideas. So our selection rate is 100 to 1, and we developed a very well-structured methodology of choosing. And I can summarize the methodology in two things. One, is there a real clinical need for the proposed solution? Does it answer a real problem? Or is it like many other technologies, that there are some technologies that come to you and say, I have a very good answer. Do you have a good question? I hate it. First of all, it has to be something that really approaches a real clinical problem. The second key issue is, by the end of the day, when we end up developing the solution and it's working, is there anybody who is willing to pay for it? Because we are business. So we need to see that the company is growing up. So it's a major issue. Is anybody going to pay for it? And around this, we developed a very structured methodology of choosing. But if you just take these two fundamentals, it's the two key issues, you'll find that you can eliminate many startups. Now, for the second question, it's difficult. It's difficult due to the fact that, of course, it's an open market, and as I said, every Israeli citizen can move from one HMO to another as many times as he wishes, 6 times per year throughout his entire life. The HMOs are competing on services, on opening more new fancy establishments and things like this. But I'd like to end with what I said primarily. By the end of the day, the total movement between HMO is less than 1% per year. So competition is not the key issue for the HMOs. Because the HMOs know that by the end of the day, it is more likely for you to change a football team than to change your HMO. And these are the real facts. The real fact, less than 1% is moving. So apparently it is not that important, and it's good, because the money doesn't go for publicity and things like this. The money goes to services, to medicine. Bom, chegamos ao término dessa sessão. Foi realmente um momento ímpar de aprendermos sobre o modelo israelense. Eu quero mais uma vez agradecer, na pessoa do presidente, José Vilar, essa oportunidade de levantarmos uma questão tão importante para refletirmos sobre o sistema de saúde brasileiro. Mais uma vez, obrigado a todos os participantes dessa sessão. Vamos dar continuidade ao FIS 2020.